Quer testar a altura, Samuel? Boa noite a todos, a graça e a paz, amém. Queridos, muito bom ter um tempo em meio à semana para aquietar o nosso coração, para buscar da presença de Deus, ter um encontro com Ele em meio a essa correria do nosso dia a dia. É tão bom saber que Deus deseja também falar ao nosso coração. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos falar com Ele. Ô Pai, como é bom, ó Deus, poder parar, ó Deus, em meio a uma semana corrida, uma semana cheia de afazeres, ó Deus, preocupações, agendas cheias, mas como é bom poder, ó Deus, ter um tempo como esse, para poder nos aquietar na Tua presença, ó Deus, e assim poder ouvir a Tua voz, cantar louvores a Ti, erguer a nossa voz em oração, ó Pai. E é tão bom saber que o Senhor se faz presente, e é o Senhor, ó Deus, quem tem nos dado a paz, tem nos dado tranquilidade em meio a essa correria, esse caos tão grande que nós vivemos hoje. É o Senhor que tem colocado pão à nossa mesa, ó Pai. É o Senhor que tem sustentado a cada um de nós. E é tão bom também poder agradecer tudo isso, ó Pai. Porque nós pedimos ao Senhor, a Deus, que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos, o nosso coração, para que o momento que estivermos aqui seja totalmente voltado para o Senhor, ó Pai. Então abra o nosso entendimento, dê-nos condições, ó Deus, de entender a Tua palavra e que esta palavra venha gerar vida em cada um de nós. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui essa noite, ó Deus. Como é bom estar na Tua presença como igreja, como família do Senhor, ó Pai. E assim também eu peço a bênção do Senhor sobre aqueles que irão nos acompanhar pela internet, que também seja um tempo do Senhor na vida de cada um deles, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, 11 e 12. Você em Cristo Jesus foi chamado com um propósito especial, de ser feito filhos de Deus. É essa relação que nós temos com Deus a partir de Cristo Jesus. E você, como filho de Deus, sabe aquilo que Deus tem feito na sua vida. E como é bom parar para relembrar momentos que nós nos encontramos com Jesus, nós entendemos a mensagem da cruz e como isso transformou a nossa vida, a nossa história e também transformou a história da nossa família. É tão bom saber isso, que o que Deus fez por nós em Cristo Jesus foi nos transformar, nos reconciliar com Ele, para que pudéssemos recebermos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Vamos colocar em pé, vamos cantar o hino 334. Está aberto o áudio, Samuel? Então, espera aí. Sumiu meu áudio daqui. Espera aí, ainda não. Sumiu de novo. Aí.
Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado a Deus pela certeza que em Cristo Jesus o Senhor nos resgatou, nos reconciliou contigo, e assim nós somos agora feitos filhos do Senhor, ó Pai. E andando, a Deus, nesse relacionamento contigo, nós podemos cada vez mais sermos parecidos com Cristo Jesus. É esse o desafio que cada um de nós temos, ó Deus, esta busca do varão perfeito que é Cristo Jesus. Então que assim sejamos, ó Pai, o tempo todo, entendendo, ó Deus, que o Senhor tem sempre algo novo a nos ensinar, algo novo, ó Deus, para edificar em cada um de nós, construir em cada um de nós. E essa noite é a expectativa que nós temos, diante da Tua palavra que será lida e será anunciada. O que nós queremos, ó Deus, é ouvir a voz do Senhor e assim entender as perguntas de Jesus. Perguntas essas, ó Deus, que entram no mais profundo do nosso coração e revela, ó Deus, os verdadeiros sentimentos que nós temos, as motivações que nós nutrimos, ó Deus, em cada um de nós, e assim constrói uma nova realidade na nossa vida. E que assim seja nessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar? Nós vamos dar continuidade à série que nós começamos quarta-feira passada, Perguntas de Jesus e as realidades do nosso coração. Não perguntas acerca de Jesus, não perguntas sobre Jesus, mas perguntas que foram feitas por Jesus às pessoas que encontraram com Ele, as histórias que Ele contou através de parábolas, a forma que Jesus direcionava a sua palavra às pessoas, mas através de pergunta. E nós vimos aqui na quarta-feira passada que a pergunta nos leva à reflexão. E perguntas, dependendo da forma que ela é feita, ela aprofunda o mais íntimo de cada um de nós para revelar os verdadeiros sentimentos que nós temos. Então era essa a intenção de Jesus o tempo todo, quando Ele direcionava as suas perguntas às pessoas, para que elas pudessem refletir sobre as suas próprias histórias, sobre os seus próprios valores, e assim chegar à conclusão que eles precisariam ter o coração de Cristo, entendendo o seu próprio coração e levando então o desejo de conhecer mais de Cristo Jesus. E aí, todos nós temos perguntas inquietantes. Todos nós temos. Quando nós estamos com o nosso amigo imaginário, estamos sozinhos e começamos a refletir sobre a vida, chegamos a algumas perguntas que são inquietantes, perguntas que muitas vezes nós temos até medo de fazer às pessoas, tentar achar respostas a essas perguntas. Então, quando nós somos crianças, é mais normal isso. A gente, qualquer dúvida, vai lá e pergunta. Hoje a minha filha vai com umas perguntas para mim, por que escolheu o nome verde para a cor verde, a cor branco para a cor branca? Falei, foi o nome dado. Então é esse o nome que foi dado e a gente tem que acostumar com eles, não queira mudar os nomes. Mas nós temos as nossas perguntas inquietantes. Mas o grande perigo é onde procurar respostas e onde não procurar respostas. A essas perguntas que nós temos, que são perguntas inquietantes, que incomodam, que traz muitas vezes medo, incerteza, aonde procurar respostas e onde não procurar as respostas. Essa é a grande questão. Quando a gente tem essas dúvidas da vida, nós começamos então a avaliar aonde eu preciso encontrar uma resposta. Se é uma questão de enfermidade, você já entende que precisa procurar um médico, então você vai ser levado a ele. Se você precisa de alguma coisa para a sua casa quanto à alimentação, você sabe que é no supermercado que você vai encontrar. Então, certas coisas da vida nós já somos até inconscientemente direcionados. Mas há essas perguntas que são inquietantes, aonde que eu vou achar a resposta? Porque respostas são firmadas em pressupostos. A resposta que eu vou dar a uma pergunta vai depender muitas vezes da minha criação, da minha cultura, do meu conhecimento acerca de determinado assunto, a minha motivação em responder aquela pergunta. Então, as perguntas que nós vamos procurar respostas, nós temos que entender que sempre tem um pressuposto. Sempre tem uma razão para direcionar aquela resposta. Nós não vamos tentar achar uma resposta que seja alguém que responda para nós, algo que seja totalmente desconectado com aquela realidade. Vai ter uma motivação, vai ter uma realidade. Hoje nós estávamos comprando uma cortina para pôr no quarto do Davi, aí ele procurando uma cor de cortina, aí o vendedor falou assim, vocês têm varão? Tem, que cor que é o varão? Aí eu falei a cor que era o varão que a gente tem lá.
vai ficar lindo, vai combinar demais. É exatamente isso que é o certo agora. Aí eu saí da loja e falei, Janaína, eu queria ter falado outra cor de varão. Só para ver o quanto que ele iria dizer assim, essa cor, essa que é a realidade. Por quê? Porque ele é vendedor. Então ele tem um pressuposto que ele precisa vender aquela cortina, então não importa a cor do varão que você tem em casa, vai combinar, tem que combinar. Porque o pressuposto dele é vender aquela cortina para nós. E aí então essa realidade, dependendo aonde eu procurar a resposta, eu preciso entender que tem um pressuposto. E assim eu vou procurar em determinados locais e aonde que eu não posso procurar as respostas. Eu vou mostrar aqui um pequeno trecho do filme Deus Não Está Morto. Quem já assistiu esse filme? 5 pessoas já assistiram esse filme. Eu explico um pouquinho depois como é esse filme. Eu vou mostrar apenas um trechinho. Presta muita atenção na conversa entre o professor e o seu aluno. Resumindo, é um aluno que crê em Deus e um professor ateu que tenta convencer os seus alunos que Deus não existe. Então, vai ser esse pressuposto. O menino que acredita em Deus e um professor que não acredita na existência de Deus. Vou pedir para o Clóvis apagar a luz só para a gente poder enxergar melhor. Apesar que está dando para enxergar um pouquinho ali. Quer rodar. Não vai rodar. Vocês viram? Filme rápido. Pode acender de novo, Clóvis, não quer rodar o filme. Mas eu vou contar a história desse trechinho aqui. Ali um elevador bonito, moderno. Aí o que acontece? Esse professor está indo e não está. Esse professor, ele tem ele começa a questionar a existência de Deus, e esse menino é desafiado a provar aos seus amigos a existência de Deus, ou pelo menos a liberdade que ele tem de poder acreditar na existência de Deus. E aí o professor ele começa a discorrer o assunto, o aluno começa a dar ali o discurso aos outros alunos, e aí o professor começa a zombar dele. Falando assim, se Deus realmente existe, por que tanto existe o mal no mundo? Por que o mal existe se Deus existe? E aí começa a conversa acerca disso. Aí o menino fala assim, já que você pega o mal como referência, e começa a falar das atitudes de Deus em relação ao mal. E aí chega no final dessa discussão, o aluno pega o professor num ponto que ele começa a questionar a próprio Deus, ou se levantar contra Deus e dizendo que ele tem um ódio de Deus. Aí ele fala assim, como que você odeia Deus? Como você pode odiar aquele que você acredita que não existe? Como você pode nutrir um ódio por aquele que não existe? Aí o professor revela qual é a realidade. Aonde ele teve uma experiência negativa na vida dele, e ele lança essa experiência negativa na figura de Deus. E é por isso que ele quer comprovar que Deus não existe, exatamente por esse ódio, porque em algum momento da sua história ele perdeu algo importante. Então os dois começam a debater acerca da existência de Deus, mas partindo dos seus pressupostos. Da experiência que um tem com Deus, positiva, e uma experiência negativa com Deus, e assim que o levou a desconsiderar a existência de Deus. E aí então nós entendemos que os pressupostos sempre vai existir. E o grande complicado é que nós temos os nossos pressupostos. Então em todas as áreas da vida nós sempre vamos partir para elas, para atitudes, para escolhas, para decisões. Em todas as áreas vão existir os pressupostos. Então quando eu vou escolher determinada coisa na minha vida, inconscientemente eu já vou escolher por aquilo, porque já há um pressuposto na minha mente, no meu coração, que vai me levar a fazer tal coisa. Assim nós sabemos quando algumas pessoas tentam nos convencer de outras coisas para a gente, mas a gente insiste naquilo que a gente quer, exatamente porque tem um pressuposto. Há um sentimento, há uma motivação, há o orgulho nosso, então a gente é levado a tomar aquela decisão, mesmo todas as pessoas tentando apontar uma outra direção para a gente. E aí nós vamos entender o perigo dessa questão do pressuposto. Em João capítulo 1, versículo 43 ao 51, conta a história de Jesus. No final da cantata, aqui no sábado à noite, eu comentei um pouco sobre a história de Natanael no encontro dele com Jesus.
E aí então é um pouquinho do que a gente vai falar hoje aqui. João capítulo 1, versículo 43 ao 51. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A pergunta de Jesus, Jesus responde com a seguinte pergunta: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Apenas porque eu falei que eu te vi debaixo de uma figueira, no contexto mais natural possível da época, era estar debaixo de uma figueira. As casas não eram construídas hoje, como hoje, grandes varandas, uma área gostosa para ficar, e ali você pode, à tarde, aquele sol mais quente do dia, ir para a sua varanda, estender uma rede ali, ficar deitado. Não tinha. A cidade de Jerusalém, as cidades eram tudo pequenas, construídas em casas muito pequenas, muito próximas uma das outras, e aí então não tinha essa área de lazer fora da casa. Então era natural que quando as pessoas queriam ter um tempo, poder de repente estudar, ter um tempo de conversa, eles iam debaixo das figueiras. Então era algo natural alguém falar assim: eu te vi hoje debaixo da figueira. Como eu pudesse olhar para você e falar assim: eu te vi no trabalho hoje. Eu vi você indo trabalhar, vi você indo para a faculdade hoje. Eu vi você saindo de casa hoje. Aí você fala assim: me viu? Eu não vi, mas eu poderia ter falado que vi você. Então a resposta que Jesus dá, fazendo uma pergunta para ele, parece algo tão fantástico quando Natanael ouve, que a resposta de Natanael é, quando ele fala que viu, ele vai dizer assim: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus fala assim: só porque eu vi você debaixo da figueira, que eu disse isso para você, você está dizendo que eu sou o Filho de Deus, o Rei de Israel, apenas porque eu te disse isso? E aí começa então a partir os pressupostos dessa conversa. O João, no capítulo 1, ele fala o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então João começa o Evangelho declarando que Jesus é o Verbo encarnado. Então ele é o Verbo encarnado, e esse Verbo encarnado, por meio dele, todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram construídas, ele é a luz dos homens. E é interessante que por várias vezes está aí grifado Verbo, 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 e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Qual que é a razão de João escrever isso? Na época, a filosofia tentava responder, um pensamento tentava responder à existência de algo, de uma força, de um pensamento que colocava ordem nas coisas. Então isso que dava ordem às coisas, isso que trouxe tudo à existência, isso que dava sentido para a vida, era chamado Logos. E esse Logos é exatamente a palavra que João utiliza para verbo. Ou seja, o pensamento da época dizia que existia um Logos que criou todas as coisas.
E aí, o universo obedece uma ordem natural. Para aqueles que acreditavam em um logos que organizava o mundo, eles entendiam que o mundo obedecia uma ordem natural, as coisas seguiam uma ordem natural. O sentido da vida era contemplar e discernir esse logos. Quanto mais você entendesse, quanto mais você discernisse acerca das coisas, mais você ia encontrar o sentido da vida, e a vida bem vivida se conforma a esse logos. Então, na época, tinha esse pensamento, que chamava-se logos, não tinha uma forma de dirigir a ele, determinar como era, mas eles entendiam que existia um logos, que criou tudo, que dava sentido para a vida. Quanto mais eu procurava me aprofundar nisso, mais sentido para a vida eu encontrava, e a vida seria melhor vivida. E aí chega João dizendo, Jesus é o logos. Esse logos que vocês têm buscado, esse logos que vocês têm procurado, que vocês acreditam que dá sentido para a vida, esse logos é Jesus. Há sim um propósito para a vida, mas não é um conjunto de ideias, mas é uma pessoa. Então João esclarece que aquela busca que as pessoas tinham para encontrar o logos, era exatamente o desejo de encontrar a Cristo. O encontrar o significado da sua existência, na verdade, era encontrar a Cristo. Então não era um conjunto de pensamentos, de filosofias, de conhecimento, mas era uma pessoa. E essa pessoa foi encarnada em Cristo Jesus. Então a defesa de João ao longo do Evangelho é que Jesus é que dá sentido à vida. E, por exemplo, enquanto eles acreditavam que o Logos, você conhecendo, você tinha certeza de uma boa vida, qual que é a promessa de João, que Jesus faz e João registra? Vos dou vida em abundância. Ou seja, uma vida bem vivida, uma vida em abundância, é conhecer a Cristo. É entender a quem é Cristo Jesus. Então você, quanto mais próximo dele, quanto mais conhecer dele, quanto mais ouvir dele, mais você vai encontrar sentido para a sua vida. Então Jesus era esse Logos que tanto procuravam. E aí nesse contexto, ele vai falar de Natanael, que buscava o Logos para a sua vida. Natanael que buscava o significado da sua existência. Ele buscava algo que havia sido passado para ele, que ele criou uma expectativa. E todos nós somos assim. Todos nós buscamos algo que dê sentido à nossa existência. Todos nós buscamos algo que nos dê respostas às nossas perguntas inquietantes. E essa busca baseia-se na nossa ótica de vida. Então esses pressupostos que nós temos começam a apontar para nós o que vai dar sentido à vida e o que vai dar significado à nossa existência. E aí muitas pessoas acreditam que são relacionamentos que vão fazer que ela possa encontrar um sentido para a vida, e ela corre atrás de relacionamentos. Pessoas acham que o trabalho vai dar significado para ela, e assim ela se entrega totalmente ao trabalho. Pessoas acreditam que o dinheiro vai fazer isso. Pessoas acham que o tempo saudável vai fazer isso. Então a busca por aquilo que ela quer encontrar, que é o sentido da sua existência, ela vai procurar a partir do seu pressuposto. E isso a gente vai perceber que Natanael estava buscando a resposta das suas perguntas apenas naquilo que era o pressuposto do seu coração. Natanael e Messias, apenas um conhecimento teórico firmado na tradição. Então, quando Jesus se aproxima dele, e a forma de apresentação dos dois, é impressionante como isso revela para nós quais são os pressupostos que Natanael tinha no seu coração. Por exemplo, quando Filipe vai apresentar a Jesus a Natanael, ele se aproxima de Natanael e fala: Natanael, encontramos aquele que esperávamos, aquele que falava os profetas, aquele que diz a lei de Moisés, os profetas, Jesus o Nazareno, nós o encontramos. É assim que é apresentado Jesus no texto. Dele falava Moisés e os profetas. Mas quando ele se aproxima de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz: aí está um verdadeiro israelita. Os dois têm uma forma de ser declarado no texto. Jesus era aquele de quem falávamos a lei de Moisés e os profetas. Jesus olha para Natanael e diz: você é um verdadeiro israelita.
Qual que é a razão de serem apresentados assim? O israelita, ao pé da letra, era aquele que vinha da linhagem de Israel e que buscava aquilo na lei de Deus, na orientação de Deus, na palavra dos profetas, e vivia baseado somente naquilo. Então aquilo que era a tradição que ele recebia do seu povo, para ele aquela tradição era fundamental para dar sentido à sua vida. Então quando a Filipe vai apresentar Jesus para ele fala exatamente aquilo que Natanael queria ouvir. Você quer ouvir o que, Natanael? Você está procurando aquilo que a tradição está dizendo acerca de Jesus? Então é esse que você está procurando. Porque é acerca dele que Moisés falou. Você quer ouvir da tradição de Moisés? Então ele que falou sobre isso. Os profetas são importantes, então ele falou acerca deles. E aí ele fala então que ele é um verdadeiro israelita. Mas é interessante que os questionamentos que são levantados por Natanael. Então imagina, chega Filipe, todo empolgado, falando para ele, aquilo que você procurou a sua vida toda, está aqui, nós encontramos, venha e veja. E quando ele apresenta, qual que é a resposta de Natanael? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Hoje Nazaré é famosa essa cidade, todo mundo já ouviu falar em Nazaré, mas naquele contexto era uma cidade totalmente irrelevante, por seu tamanho, por sua cultura. Então não poderia imaginar que alguém poderia sair de Nazaré e dar um significado à vida de alguém, à existência de alguém. É como se, por exemplo, nós fôssemos chamar um palestrante para uma universidade e falássemos que ele se formou numa faculdade, uma cidadezinha lá do interior, que ninguém conhece essa faculdade, alguém inventou essa faculdade lá, e ele vem dar uma palestra para vocês sobre algum assunto específico. Se você for organizador dessa palestra, achando que você vai encher os seus bancos e pessoas vão vir cheias de vontade de ouvi-lo, isso não vai acontecer. Agora, se você diz, uma faculdade, universidade renomada no país, e ele fez pós-graduação na Europa, nos Estados Unidos, é alguém, um especialista, ou grande sábio daquela área, e você anuncia, em poucos minutos, você vai ter todos os seus ingressos vendidos. Por quê? Porque nós queremos ouvir aquele que é o máximo, aquele que no nosso pressuposto é um grande sábio e que vai nos orientar alguma coisa. Mas ele vai fazer uma pergunta: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mostra alguns pressupostos do seu coração. E de onde me conheces? Como assim? Me chamou pelo nome. Estou chegando agora, Filipe foi me buscar, estou chegando. Como que você me conhece? Aonde você já me viu nessa vida? O grande problema era a soberba intelectual e contextual de Natanael. Essa soberba intelectual, por ser um israelita nato, por ser alguém que conhecia das tradições, alguém que tinha expectativas baseadas nas tradições, como poderá esse me ensinar alguma coisa? E queridos, é o mesmo contexto do nosso tempo hoje. E muitas vezes é o mesmo contexto nosso. Quando nós pensamos acerca da espiritualidade, quando nós pensamos acerca do relacionamento com Deus, muitas vezes, nós baseamos na nossa experiência, nos baseamos na maneira que nós sempre fizemos, na forma que nós acreditamos que é, e a palavra de Jesus não é tão relevante para nós. E quando você sai do contexto evangélico e vai para um contexto secular, quanto mais se questiona, como assim, quem é esse Jesus que viveu há 2000 anos, o que ele tem para falar acerca da minha vida no século 21, em pleno 2015, como que eu posso ouvir acerca de um homem que viveu há mais de 2000 anos nesse mundo? O pensamento do nosso tempo hoje, a busca pelo conhecimento, a busca pela conquista, o consumismo exagerado, tudo isso, a satisfação pessoal, o conjunto de pensamentos, cada um tendo a sua própria verdade. Como falar de Jesus num contexto como esse? Como falar de alguém que nasceu em Nazaré? É exatamente essa soberba intelectual que batia no coração de Natanael. As pressuposições, queridos, entendam uma coisa: toda pressuposição, elas são mortais e aniquiladoras.
todas elas. Impede aproximações e acaba qualquer raiz dos conceitos. Deixa eu explicar isso na prática. Imagina você encontra um amigo seu na rua e ele fala assim para você: eu quero te apresentar um amigo meu, mas não dá muita atenção para ele. É uma pessoa chata, insuportável. Se você abrir um espaço para essa pessoa, em 5 minutos está na sua casa, já vai querer o seu carro emprestado. Se souber que você tem dinheiro, vai emprestar o seu dinheiro. Eu vou trazê-lo aqui, mas não dá muita atenção. Como que você vai conhecer essa pessoa? Você vai, tudo bem, prazer, Alexandre, vamos tomar um café lá em casa? Você não vai fazer isso. Porque o seu pressuposto já é mortal, aniquilou qualquer possibilidade de aproximação. E aí qualquer conceito que você poderia criar, qualquer conceito que você poderia resgatar, naquele momento foi aniquilado. Então quando as pessoas criam um pressuposto em relação a Cristo e condenam porque era alguém de Nazaré, então o que Natanael estava fazendo? Ele não vai me ensinar nada. Não adianta eu querer ir até lá, porque ele não tem nada para revelar para mim. É o que as pessoas dizem hoje acerca de Jesus. Quando elas criam uma mentalidade, que talvez criaram uma barreira por consequência da igreja, por consequência de uma experiência negativa que ela teve, ou por alguém que não falou direito do que Deus fez por ela, ela vai olhar e vai impedir qualquer aproximação de Jesus na sua vida. E a questão de conceitos, todo mundo, todo ser humano fala de perdão. Todo ser humano. Não importa o seu credo, ele fala de perdão. Todo ser humano, não importa o seu credo, ele tem sentimento de culpa. Não importa de onde, qual origem, qual cidade do mundo que você pegar, você vai ouvir o ser humano falando de amor, de carência de relacionamento, de amizade, de ser amado, de poder amar alguém. Isso tudo mostra a existência de Deus. Nesse trecho do filme que nós teríamos assistido, ele fala o seguinte, o aluno fala ao professor: professor, então se eu quiser colar na prova, o senhor não pode me reprovar e me condenar por essa atitude. Aí ele fala assim: como não? Eu vou reprovar, porque não é ético você colar na prova. O senhor vai falar de ética se não existe um Deus, e se não existe Deus, não existe ética. Então o senhor não pode fazer isso. Então há conceitos que nós temos, todo ser humano tem, que comprovam a existência de um Deus santo, um Deus ético, um Deus moral, um Deus que é amor. Então se você cria uma pressuposição, até a origem desses conceitos vão ser aniquilados. Então a preocupação de Jesus com Natanael era: Natanael, você está questionando porque eu sou de Nazaré, você quer procurar quem eu sou? Cuidado, que esses pressupostos podem evitar que você conheça o verdadeiro Logos. Mas Natanael buscava o Logos. E assim nós somos. Quando nós estamos em busca de alguma coisa e aparece uma oportunidade de receber a resposta, por mais que sejamos inseguros, nós iremos. Ainda mais nós brasileiros, que como aquele ditado popular que diz, né, que médico e louco todo mundo tem um pouco. Então você fala de um problema que você tem, e a pessoa fala: eu já tive isso, ou conheço o vizinho, do amigo, do primo, do irmão, do tal, que tomou um remédio tal, toma, você vai ver. Aí você fala assim: não, mas também não vai matar, né? Aí você vai e toma. Por quê? Porque você está procurando uma resposta para aquela área da sua vida. Então é natural que você, apesar do seu pressuposto, o pezinho atrás que você tem, você vai pelo menos ouvir. E aí quando ele pergunta a Filipe, Natanael pergunta a Filipe: Filipe, de Nazaré, faz o seguinte, venha você e veja com seus próprios olhos. E aí ele se aproxima e Jesus responde para ele, fala para ele: eu te vi debaixo da figueira. Aí ele faz essa resposta: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus faz a pergunta para ele: só porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você acredita? Natanael prioriza respostas terrenas. O grande problema de Natanael é que o que respondia às suas inquietações eram apenas respostas terrenas. Talvez você diga: não, pastor, mas quando ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, o que ele está dizendo aqui é exatamente sobre o mundo espiritual. Então não é o mundo terreno. Pobre engano nosso.
As duas afirmações que ele faz significa: Jesus é um sábio a ser seguido e Jesus é um rei a ser aliado com ele. A grande preocupação de Natanael não era a questão do reino de Deus, mas era a esperança de todo israelita, de todo aquele judeu de tradição, que era esperar Jesus aparecer e dominar sobre Israel, e tomar o poder nas mãos, e tomar o poder de Roma, e ele ser o rei que governaria sobre todos. Então a expectativa de Natanael, na verdade, é encontrar Jesus, o Messias, não era encontrar o Salvador da sua vida, mas era encontrar aquele que daria poder também a ele. Então a resposta que Natanael procura são respostas terrenas, respostas que vão satisfazer apenas um momento da sua história, mas apenas alguém que eu vou ser aliado com ele. É esse Jesus. Toma o poder nas mãos, toma à frente de tudo isso e distribui esse poder ao seu povo Israel. Respostas terrenas era a grande prioridade de Natanael. Mas lembre-se, respostas terrenas não satisfazem os anseios e não revelam totalmente o Evangelho para nós. Tudo aquilo que nós buscamos neste mundo, como expectativa de receber deste mundo, não vão satisfazer plenamente as nossas vontades. Por isso que a nossa sociedade hoje é uma sociedade insaciável. Porque eles acreditam que algumas coisas vão satisfazer os seus desejos, mas quando eles conquistam aquilo, precisam de mais coisas. E assim é a realidade. Então não satisfazem os anseios e, pior, não revelam totalmente o Evangelho. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Jesus, o tempo todo, as pessoas se aproximavam dele. O tempo todo. Jesus não tinha sossego um segundo sequer. Se ele quisesse ter um tempo de intimidade com Deus, ele levantava alta madrugada. Ia para um lugar deserto e ali orava. Mas o que mais acontecia eram pessoas querendo tocá-lo, porque queriam receber uma cura. Agora é interessante quando você encontra as narrativas de curas, de pessoas que tocaram, foram tocadas por Jesus. Nenhuma delas voltou para casa apenas com a cura. Eles recebiam algo a mais do que a cura. O que Jesus falava? Vai, a tua fé te salvou. Por quê? Porque apenas a cura, Deus pode curar, Deus cura. Igrejas focam na cura de Deus e Deus tem curado. Igrejas focam apenas nas prosperidades e Deus tem dado prosperidade. Mas isso é apenas uma parte do Evangelho, não é o Evangelho todo. O que nós encontramos são pessoas que vêm à igreja ou vão às igrejas porque estão vivendo uma dificuldade na sua vida em determinada área. Se for a área de saúde, ela procura a igreja A, ela chega lá, ela é curada, ela volta para casa e não vai mais na igreja. Ela procura respostas ao seu casamento, ela está enfrentando uma crise no seu casamento, ela vai, ela ouve, Deus abençoa, restaura o casamento, a pessoa se afasta de novo. É apenas uma parte do Evangelho, mas não é o Evangelho todo. É apenas aquilo que Deus pode fazer, mas não é o que Deus deseja fazer plenamente. As respostas terrenas, quem busca, somos nós. E aí essas respostas terrenas, Ele vai nos dar, vai. O Jesus deixou claro, eu te vi debaixo da figueira. Você quer uma afirmação terrena? Não importa aquilo que Felipe falou, que eu sou aquele que Moisés disse, que os profetas anunciaram. Isso não tem valor para você? Então eu te vi debaixo da figueira. Se você quer uma resposta terrena, eu te vi debaixo da figueira. Ah, você quer uma resposta terrena? Vai em paz, o seu casamento está restaurado. Você quer uma resposta terrena? Tudo bem, vai lá, a sua prosperidade você vai ter. Mas é apenas uma parte que amanhã outros problemas surgirão. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Jesus questiona a busca de Natanael. Jesus o conhecia, o vi debaixo da figueira, conhecia os seus anseios, elogia sua postura questionadora e demonstra que ele era a resposta que tanto Natanael buscou na sua vida. E como Jesus vai demonstrar isso na continuidade do texto, onde ele vai perceber que os seus anseios terrenos eram pequenos demais, eram limitados demais, e Deus tinha muito mais para oferecer para ele. Jesus prioriza respostas divinas. Quando Jesus pergunta a Natanael, só porque eu disse isso você acredita?
O que está revelando no coração de Natanael é: você se preocupa apenas com aquilo que é terreno. Deixa eu ensinar você uma outra realidade. Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Qual outra passagem bíblica que você vai recordar que teve uma escada entre céu e terra e os anjos de Deus subiam e desciam? Jacó. O encontro de Deus com Jacó, ou de Jacó com Deus, aonde começou toda a história do povo de Israel. Transformou o nome de Jacó por Israel, e aí surge o israelita. O que Jesus está dizendo àquele israelita nato que era Natanael? Você é um israelita. Jacó teve uma experiência com Deus, e você pode ter a mesma experiência com Deus. Jacó era alguém enganador, ganancioso, mentiroso, tirava proveito das pessoas, enganava as pessoas, mas o encontro que ele buscava aquilo que era terreno. Mas o seu encontro com Deus fez com que ele redirecionasse a sua vida, recomeçasse a sua história e assim se tornasse o príncipe. Queridos, o que Jesus está respondendo para ele é assim: para de buscar aquilo que é terreno, para de se preocupar com aquilo que é limitado, que todo governo desse mundo acaba, os grandes impérios se perdem, Deus tem muito mais para fazer na sua história. Então, lembrando, quando Natanael ouve isso, ele traz à memória, claro que ele vai trazer rapidamente à memória, a história do seu povo, como começou o seu povo. E aí esse encontro de Jacó com Deus, e a transformação que ele teve, e o céu aberto, anjos subindo e descendo. O que ele quer dizer com isso? O Logos divino, a restauração da vida, o sentido da vida e o caminho da restauração. Natanael, você está preocupado com coisas terrenas? Eu me importo com coisas divinas. A restauração da vida, céus e terra interligados. Enquanto Natanael esperava um reino terreno, Jesus está dizendo, essa ligação que eu dizia que tinha uma escada, que anjos subiam e desciam, exatamente a ligação entre céus e terra, o mundo espiritual e o mundo natural, a ação de Deus em todas as áreas da vida. Então o que ele está dizendo é assim: o poder de Deus estará sobre mim, e o poder que Deus está dando para mim vai ser dividido com vocês, e na vida de vocês, na história de vocês, vocês vão experimentar da presença de Deus. Muito mais do que um reino local, do que um reino regional, um reino temporário, eu estou derramando sobre vocês o reino eterno, o reino de Deus. Queridos, essa realidade que ele está dizendo, que o sentido da vida vai dar exatamente nesse encontro com Jesus, aonde a presença de Deus constante na nossa história. O que vai dar sentido à sua vida, à minha vida, à vida de Natanael, à vida de todo ser humano, é encontrar o Logos, mas o Logos de Deus que é Cristo Jesus, é ter a presença de Deus na nossa vida. Então não é apenas olhar Jesus como Deus, o rei que pode governar sobre Israel e me dar poder sobre Israel. Não é o Jesus que pode me curar de alguma coisa apenas. Não é Jesus que pode me dar prosperidade. Mas é o Jesus que traz a realidade de Deus para a minha vida. É Jesus que se faz presente na minha história. É alguém que marca a minha vida e transforma a minha vida. E todas as perguntas inquietantes são respondidas. E o caminho da restauração é só um. Quando Filipe diz a Natanael, venha e veja com seus olhos. E ele vai até lá. E nesse diálogo com Jesus, ele descobre que Jesus é a resposta para tudo aquilo que ele procurava. E imediatamente ele começa a seguir a Cristo Jesus. Ele deixa as inquietações terrenas, ele deixa os anseios terrenos e começa a caminhar com Jesus. Ele começa a andar com Jesus, experimentando a restauração, encontrando um sentido, e o caminho dessa restauração e desse sentido é apenas a pessoa de Jesus. Queridos, o grande problema nosso é que nós priorizamos respostas terrenas. E é por isso que muitas vezes as mensagens que mais ministram ao nosso coração são mensagens que falam de áreas específicas da vida.
aonde nós vamos partir para o sentimentalismo, para o emocionalismo, para as crises existenciais, e aí as pessoas começam a correr atrás disso, porque estão atrás de respostas terrenas. Mas quando nós encontramos o Evangelho, nós entendemos a mensagem do Evangelho, a morte e ressurreição de Cristo, nos reconciliando com Deus, nos reconectando com Deus e nos dando uma nova visão de vida, é onde nós vamos encontrar todas as respostas às nossas perguntas inquietantes. E assim a nossa vida será transformada. Enquanto a gente correr atrás de respostas terrenas, nós vamos continuar com os nossos anseios, com as nossas preocupações, com as nossas perguntas inquietantes, nós vamos continuar ansiosos e depressivos como o mundo vive hoje. Mas quando nós entendemos, nessa conversa de Jesus com Natanael, a pergunta que ele faz, só porque eu disse a você que te vi debaixo da figueira, você acredita? Só porque eu falei de uma resposta terrena para você, você já se apegou a mim? Deus tem mais coisa para você. Deus tem muito mais a oferecer para cada um de nós. E ele diz, pois maiores coisas do que estas verás. O céu aberto e o anjo descendo sobre a vida do Filho do Homem, e você vai contemplar tudo isso na sua história, como Jacó contemplou e como você pode contemplar também na sua vida. E é essa a realidade de cada um de nós, de poder contemplar a mesma situação na nossa vida. Jesus é a resposta aos anseios dos homens. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno. O encontro precisa acontecer. Natanael buscou o encontro. Os seus próprios anseios o levou à presença de Jesus. Os nossos próprios anseios têm nos levado à presença de Jesus. Quando nós nos colocamos para orar, decidimos buscar a presença de Deus, é por consequência dos nossos anseios. Essa busca tem que acontecer. Esse encontro precisa existir. Natanael contemplou a verdade acima dos seus anseios. Quando nós buscamos em Deus as respostas, vai ser a resposta que Ele vai dar, vai ser acima dos nossos anseios. Nós queremos a cura, além da cura Ele vai dizer, vai, a tua fé te salvou. Natanael contagiou-se por inteiro, o levou a entregar-se ao propósito de Cristo Jesus, de se tornar um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo Jesus. E assim deve ser a nossa vida. Esse encontro precisa acontecer. A pergunta inquietante de Jesus para nós é, apenas pelas coisas terrenas tem me buscado? Apenas por aquilo que é terreno você está acreditando em mim? Saiba que coisas maiores eu tenho para você. E a partir disso, busque esse encontro, contemple a verdade e seja contagiado por esse amor de Jesus e leve a uma entrega total na nossa vida. E a gente vai perceber que os nossos anseios terrenos serão satisfeitos, mas coisas maiores Deus vai fazer sobre cada um de nós. Amém? Pastor Ezequiel volta na terça-feira, então na próxima quarta-feira já estará com vocês aqui na igreja. Domingo ainda estarei com vocês. E fazer um desafio, venha domingo de manhã a gente está falando sobre a carta aos Colossenses, e a gente tem falado sobre o reino de Deus que Paulo prega aos Colossenses, e o que Jesus, o Senhor de todas as coisas. E a gente vai falar de Jesus, Senhor dos nossos relacionamentos, e a gente vai entender a importância de, nos nossos relacionamentos, refletirmos a imagem de Cristo, e a gente vai trabalhar um pouco a questão igreja, tentar entender um pouco o contexto igreja, a realidade da nossa igreja, numa conversa baseada no que o Evangelho diz acerca da igreja. Então, domingo de manhã, aqui na igreja, e à noite estará conosco a Socorro Teles. Vocês conhecem a Socorro Teles, já veio aqui várias vezes, e ela estará aqui, ela está na cidade, vai ficar acho que 15 dias na cidade, e domingo à noite ela vai participar do culto com a gente, fazendo a parte do louvor, e nós teremos também a ceia no próximo domingo. Então, notícias do Henrique, nós temos orado por ele. Domingo eu orei falando do rim, a pessoa falou, pastor, não era o rim, era o fígado. Quer dizer, ele fez o transplante do fígado, o fígado funcionou tranquilamente, normalmente, mas o rim foi afetado. Ele teve um problema no rim. Então, por isso que domingo, no final do culto, eu orei para que Deus fizesse funcionar o rim dele. E o Henrique só tem um rim.
Então ele teria que fazer hemodiálise provavelmente na segunda ou na terça-feira, ele teria que ter feito, mas Deus foi gracioso, não precisou fazer a hemodiálise. Então foi essa a razão. O pessoal no final do culto, pastor, ele fez transplante do fígado ou do rim? Ele fez transplante do fígado, mas a consequência foi gerada no rim. E aí precisava orar para que o rim dele pudesse funcionar normalmente. Sábado nós teremos a inauguração da 4ª igreja aqui na cidade. A nossa 4ª igreja presbiteriana é em frente à Nestlé. Gente, em frente à Nestlé mesmo, tem a porta de entrada da Nestlé, ali os caminhões e tal. Um pouquinho para cima é onde a igreja tem alugado um prédio ali. O prédio novo não foi terminada a reforma dele ainda. Então é um pouquinho para cima, então não é lá o culto de inauguração. Ainda vai ser onde era o Tiririca. Acho que o pessoal mais conhece como uma escolinha do Tiririca. Então ali que é a igreja, tem sido ali acho que mais de 2 anos. E ali vai ser a inauguração. Então, às 6h30, eleição de presbíteros e diáconos. Então, só vota quem é daquela igreja, membro daquela igreja. Mas se você quiser participar às 7h30, nós temos o culto de inauguração. Acho que é um tempo bom para a gente poder celebrar. Não sei qual foi a última vez que foi organizada uma igreja na nossa cidade. Agora já é a 4ª igreja. Mas também tem um trabalho desafiador dos adolescentes. Que vem um pessoal de São Paulo, os jovens adolescentes de São Paulo, vão passar o sábado e o domingo aqui com o intercâmbio com a mocidade, fazendo um trabalho de evangelismo. Então eles vão visitar alguns asilos, algumas outras áreas da cidade, e no sábado à noite um trabalho de evangelismo no parque infantil. Então se você vai dar uma caminhada lá, trabalha ali na região, mantém a banca aberta, está ali, gente, vai lá. Está pelo menos intercedendo por eles, enquanto eles vão abordar as pessoas ali na rua, para um trabalho de evangelismo. Então, sábado à noite, domingo de manhã estarão conosco aqui, e eles vão ter um almoço, e aí encerra com o almoço, e eles vão embora para São Paulo. O pessoal da Penha. Penha foi onde foi a minha infância. Morei lá até os 7 anos. Conheço nada de lá, mas morei lá. Campinas 3, Araraquara, Ribeirão Preto e Pirassununga 1. Aí, Nivaldo, pegaram você hoje, Deus abençoe. Hoje foi encontrado o Nivaldo. Todo dia eu chego em casa e falo, não falaram, não aparece nunca Pirassununga. Está ali, o Nivaldo trabalha a semana lá, então hoje apareceu Pirassununga. Tem alguém visitando hoje, gente? Eu não tenho vindo de... eu fiquei com medo de perguntar, porque eu venho muito pouco aqui. Como que é seu nome? Não entendi. Ixi, eu estou longe. Pera aí, chega pertinho. Falar no microfone, não vou fazer essa vergonha. Não, brincadeira, não vou fazer isso não. Eulíria. Da Elaine? Olha lá, Elaine, sua visita veio. Eulíria. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe muito. Vamos colocar em pé? Depois a gente vai conhecer um pouco melhor a Eulíria, se apresentar. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que nos orienta, que nos revela, Pai, o quanto nós somos ansiosos e preocupados, porque o nosso coração muitas vezes não está no Senhor, não está nas coisas do alto, mas apenas naquilo que é terreno, Pai. Então que esses nossos anseios, ó Deus, sejam tirados apenas para que possamos buscar do Senhor, ó Deus, os nossos anseios sejam estar na Tua presença e contemplar aquilo que o Senhor tem a fazer na vida de cada um de nós. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, a nossa família, a continuidade dessa semana, Deus, cuida do nosso coração e assim abençoe os trabalhos da nossa igreja no final de semana. Teremos vários desafios, ó Deus, a serem cumpridos nesse final de semana. A inauguração, nós te louvamos, ó Deus, por essa inauguração da 4ª Igreja Presbiteriana aqui em Araraquara. Abençoe, Deus, a toda a igreja, na pessoa do pastor Sidney, todo o trabalho que farão no sábado, ó Deus, e assim, ó Deus, o começo dessa igreja organizada, que o Senhor conduza a história dessa igreja em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E assim também abençoe os adolescentes, os jovens que terão um trabalho também nesse final de semana, trabalho desafiador de evangelismo, ó Deus. Então que o Senhor esteja tocando nessas vidas e usando cada um deles, ó Pai. Os leve, ó Deus, as pessoas que o Senhor deseja tocar, e assim que esse encontro possa acontecer, como Filipe levou Natanael à presença de Jesus, e ele encontrou as suas respostas. Que o Senhor leve pessoas também aos esses jovens, ó Deus, para que eles possam dar as respostas que o Senhor tem a dar a essas pessoas, ó Pai.
Obrigado por tudo, ó Deus, nós pedimos a Tua bênção também sobre a vida do pastor Ezequiel, cuida dele nesse período de férias, seja um tempo de renovo, um tempo de restauração, ó Deus, de cuidado do Senhor, para que ele volte na próxima quarta-feira, cheio de vontade de fazer o Teu querer e com palavras abençoadas como tem sido, ó Pai. O abençoe juntamente com a sua família. Obrigado por tudo, pelo milagre na vida do Henrique, ó Deus, continue a cuidar dele, o milagre na vida do pai do Saulo, ó Pai, o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso, um Deus de milagres, ó Pai, e a experiência, Deus, do pai do Saulo, mostra claramente isso, o quanto o Senhor se importa conosco, ó Pai, e que assim seja o nosso coração eternamente grato ao Senhor, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, ide em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus, esteja sobre nós, a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre.